Vamos ler uma escritura? E depois eu chamo os ministros aqui. Lucas capítulo 9. Primeiro. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. E enviou-lhes a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Desculpe, eu estou fazendo essa leitura aqui e me veio já uma coisa aqui. Essa diferença que essa escritura faz sobre demônios, sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. E depois diz, e de pregar o evangelho e curar os enfermos. Fiquem segurando essa escritura e pule lá, Lucas 13:10. Nós estamos numa escola. 13:10, 11. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Ok. Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Em outras traduções diz, um demônio de enfermidade. Um espírito de enfermidade. Quer dizer, é um demônio. Nesse sentido, então nem toda enfermidade é um demônio. Mas os demônios é que promovem a enfermidade. É como o pecado. Nem todo pecado, acho que é Tiago 4, nem toda enfermidade é causa de pecado. Mas todo pecado causa enfermidade. Tiago 4. Pode observar isso, não precisa ler agora. Mas já viraria um estudo bíblico, né? Tiago fala da enfermidade causada por falta de confissões, por pecados ocultos. Então, todo pecado oculto, toda falta de confissão, isso causa enfermidade. Inclusive, já falei, a insônia que alimenta demônios, né? Ok, voltemos ao nosso texto. Mas foi novo. Para vocês que são pregadores, que trabalham com isso. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios. Quer dizer, demônios que geram enfermidade. Para curarem enfermidades. Quer dizer, enfermidades oriundas de demônio. Então você expulsa o demônio. Aí a enfermidade sai. Você diz, bom, desculpa, eu já estou estragando meu sermão. Só que isso que eu estou falando não tinha nada com o que eu ia dizer. Mas aqui, eu devo dizer, é aqui quando o pregador, o orador, o ministrador tem que ter discernimento. Então não ore por enfermo se você não tem discernimento. Não coloque a mão sobre a pessoa se você não tiver discernimento. Paulo quer dizer, não coloqueis a mão precipitadamente. Eu achei muito bonito uma expressão da irmã Helena Tavares. Ela foi orar por um cidadão, até porque era um ministro. Ela disse, irmão, eu não devo orar pelo senhor, porque o senhor é um ministro. E além do mais, eu devo fazer orações, num caso desse, autorizada pelo meu pastor. O meu pastor tem que saber que eu vou impor as mãos, que diz, impõe as mãos sobre mim. Esse meu pastor tem que saber, porque ele é que vai responder por mim. Paulo disse, porque eles velam pelas vossas almas. Você coloca as mãos sobre aquela pessoa, tira a doença daquela pessoa, tira o demônio daquela pessoa, quando você chega em casa, o demônio já está na sua casa. Estou falando de coisas que tenho visto com meus próprios olhos. Nós tínhamos um músico na igreja, tocava clarinete, ele só estava acordado na hora que estava tocando. Parava de tocar, ele dormia. E o pregador disse, esse demônio não pode prevalecer mais aqui.
Esse é um demônio que se acostumou aqui na igreja. Ele é um demônio doméstico. E ele passa para as outras pessoas aqui dentro. E era incrível, irmão. Ele dormia e logo as pessoas olhavam para ele e começavam a buscar. Lá na 8 de maio. E o pregador disse: eu te repreendo, Satanás. Repreendo. Ele deu um susto, ele continuava dormindo. Aí deu um susto. Nunca mais esse rapaz dormiu na igreja. Embora, quando terminou o culto, a filha dele estava com um táxi na porta da igreja para me apanhar. Eu não tinha veículo. Para ir à casa dela. Porque o irmão dele estava com o sofá grudado na costa dele. O irmão dele estava deitado, não veio ao culto, ficou deitado em casa. Quando o demônio foi expulso aqui, pegou o irmão dele e o sofá colou. Ele levantou com o sofá colado na costa dele. O resto vocês podem calcular que nós passamos. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os espíritos para curar as enfermidades, quer dizer, expulsar os demônios, e enviou-lhes a pregar. Eu não consigo ler. Você pode ter sido chamado para expulsar demônios, Marcos 16, pode estar comissionado para curar esse tipo de enfermidade, mas não venha para o púlpito, por favor. Quando chegar na igreja, fica sentado no teu banco, só aleluia, aleluia, aleluia. Não te atreve a pregar. A desgraça desse obreiro é que ele não suporta. Mas como que eu não posso pregar? Como que eu não posso ir para o púlpito? É só meter uma gravata. Eu já expulsei até demônio. Aí o demônio vai grudar na tua costa. A rede vai grudar na tua costa. Na próxima escola dominical tu já não vem. Porque a cama cola. Tu expulsasse o demônio, mas voltar, a igreja não volta. A mão cola dentro do bolso ou fora do bolso. Eu batizei um pessoal lá em Imperatriz. Lá tinha um velho pioneiro, pastor Luiz de tal. E a água era muita correnteza. Aí eu ignorante, eu batizava ainda a favor da água. Eu batizava, a pessoa ia, a água levava, eu ficava segurando na mão dele para puxar de volta. Quando você batiza em água corrente, principalmente que tem força, você batiza contra a água, no sentido oposto. Olha, vocês são culpados, hein? Que eu quero falar para vocês e vocês não deixam eu terminar a escritura. Você batiza contra a correnteza. A própria correnteza te traz de volta. E eu lá batizava isso, elemento eu, segurava na mão dele, Luiz Moreira, né? Aí puxava ele de volta, fui presbítero do papai muitos anos. Quando terminou, eu disse: pastor Luiz, que tal? Aprovei? Ele disse: aprovou, agora tu vai lá no banheiro e batiza a mão desse pessoal tudinho na pia, que não teve uma mão batizada. Porque toda vez que tu batizava a mão, ficava lá de fora. Com que eles vão contribuir, Eliezer? Fica só expulsando demônio, irmão. Te conforma com a vocação que Deus te deu, com o ministério que Ele te deu. É só para curar enfermo. Deixa que Deus levanta alguém para pregar. Jesus mandou todos expulsar demônio e mandou 12 pregar. Não tem nenhum amém para isso? Estou citando a Bíblia. Ele disse que era para todos falarem línguas, para todos expulsar demônio, para todos curarem. Agora, pregar, só 12. Mal que a gente chega na igreja, ainda nem bem chegou. A gente quer primeiro pregar para depois começar a expulsar o demônio. É tudo o inverso. Estou quase terminando a minha aula. Obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado pelos teus cuidados. Obrigado por esse culto. Por todos os teus favores. Pelo que o Senhor já fez, pelo que fará. Por esta lição, por esta aula que acabamos de ter, que alcança todos nós. No nome de Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos. Pedro, André, Tiago Maior, que é irmão de João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago Menor, que é o filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Mateus, nós incluímos os abortivos, no caso, Paulo, Lucas, que foi
um evangelista que se converteu depois. Lucas não chegou a conhecer Jesus. Marcos, Tiago, irmão do Senhor Jesus, que escreveu a carta, que foi o pastor em Jerusalém. Estevão, dispensa comentário. Estiveram na missão com Paulo. Timóteo, Tito, Apeles, Rufo, Epêneto, Barnabé, Tíquico, esses todos são de missões. Agora, os de prisão, Andrônimo era apóstolo, Júnias também era apóstolo em Roma, no ano 36, Aristarco, Epáfras e Silas, esses são companheiros de prisão. De todo esse pessoal aqui, só Andrônimo, Júnias, Aristarco, Epáfras e Silas é que compartilharam da prisão com Paulo. Se vê que nem são nomes tão conhecidos como se pensa. Você que é Tíquico, Tíquico é o amado e fiel ministro. É uma das maiores referências que há na Bíblia, é a Tíquico. Apeles, Paulo chama de o aprovado em Cristo. Epêneto, ele diz, meu amado e a primícia da Ásia. Rufo é o único homem na Bíblia denominado, intitulado como eleito do Senhor. Só aparece Rufo. E eu e você. Como já disse, Andrônimo e Júnias foram apóstolos em Roma no ano 36. Então vocês estão tudo posicionados. Gente da prisão, gente da missão, gente do apostolado. Apolo, por sua vez, dispensa comentário, se tornou um dos maiores pregadores, porque já era um grande pregador. Então eu fiz questão de mencionar só esses nomes, porque eu não tenho acesso aos 70, como um todo. Mas nesses representa a importância dos 70. Então vocês estão percebendo quem foi as pessoas chamadas por Jesus? Quem foi aqueles sucessores apostólicos? Poderíamos incluir os outros diáconos, etc. Mas estão tendo uma noção. A qualidade de pessoas, o quilate das pessoas, o caráter da pessoa e a atitude que elas tinham. Quando menciona esses que foram para a prisão com Paulo, é um choque. É um choque. Ele parece assim até que quis colocar Timóteo na cadeia com ele, mas não. Embora Timóteo viveu os momentos mais terríveis da sua vida, assistindo o seu apedrejamento, desmaiou com ele, sofreu demais. Timóteo viveu as piores atrocidades que Paulo passou, inclusive a vida entre falsos irmãos. Não é o nosso assunto. O nosso assunto é Marcos, é Lucas, capítulo 9. Agora deixa eu dizer uma coisinha para vocês que não envolve todos. Eu estou com um trabalho denominado Jerusalém, depois de Cristo. Não vai chegar à vossa mão de imediato, porque a Jezabel está interceptando. Então, nesse trabalho, que não vai sair agora, eu falo de Jerusalém, depois de Cristo, eu cito isso aqui. Não vai pegar todos vocês, mas você que está numa determinada linha aí, não queira estar nessa situação aqui. Mas lembre-se, se nós usufruímos os favores do cristianismo, nós também estamos propensos a levar a vergonha, o ultraje do cristianismo. Estevão foi apedrejado até a morte. Teve Estevão aí? Quem foi Estevão? O primeiro, teve o segundo dia sair. Estevão foi apedrejado até a morte. E de acordo com a tradição, Mateus sofreu martírio por meio da espada na Etiópia. Marcos foi arrastado por um animal até a morte pelas ruas de Alexandria. Lucas foi enforcado em uma oliveira na Grécia. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma. Tiago, o maior irmão de João, foi decapitado em Jerusalém.
Tiago, irmão do Senhor, foi lançado do templo e apedrejado até a morte em Jerusalém. Filipe foi enforcado em Herápolis, na Frígia. Simão, o Zelote, foi crucificado na Pérsia. Bartolomeu foi esfolado por completo e agonizou até a morte na Armênia. Curioso, a Armênia foi o primeiro país do mundo a se tornar cristão. Tomé foi espancado e amarrado a uma cruz e morreu pregando na Índia. André foi crucificado em uma cruz em forma de X e atravessado por uma lança na Ásia Menor. Tiago, o menor, foi crucificado no Egito. Tadeu foi morto a flechadas na Pérsia. Matias foi apedrejado e decapitado na Etiópia. Paulo foi preso, condenado e decapitado posteriormente. Os outros não se sabe muito acerca deles. Quando eu chamo o capítulo 9, e convocando os seus discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem as enfermidades e enviou-lhes a pregar. Eu já preguei, quer dizer, eu já preguei quando estava fazendo a leitura, já fiz um sermão sobre isso que foi novo para mim. Vou ter que fazer o esboço quando sair daqui, porque o que eu falei não estava aqui, não tinha controle daquilo, mas agora me foi muito novo, muito agradável isso. Agora, Jesus deu a eles virtude e poder. Como virtude, se você aceitar como virtude, é disposição firme para praticar o bem. Jesus deu a eles disposição firme para praticar o bem. E poder. Embora o termo virtude está relacionado com autoridade. Jesus deu a eles poder e autoridade. Essa seria a definição mais correta do grego. Poder e autoridade. O poder o Senhor sempre mantém para Ele e a autoridade para nós. Todo discípulo do Senhor tem que ser municiado com autoridade. Se você perceber que não tem autoridade, vá até aonde você possa ir. Não excede. Não tente atravessar um rio antes de chegar à margem. Você vai se precipitar. Vá andando passo a passo, até poder atravessá-lo. É dito, nunca feche uma porta se você não for capaz de abri-la. Deu a eles poder e autoridade. Hoje o Senhor retém a autoridade para ele. Quando ele ressuscitou, ele declarou: todo o poder me foi dado. O irmão Brana vem e diz: a igreja não precisa buscar poder. O poder pertence ao Senhor. Ele nos deu autoridade para cumprir o poder que Ele nos deu. Agora, aqui, Jesus deu a eles poder e autoridade. Porque eles eram Jesus agora em ação. Porque Jesus não tinha sido ainda glorificado. E nem tinha sido morto e ressuscitado. Então eles tinham que preencher todo esse requisito aqui. Ele chegou a usar uma expressão que pouca pessoa percebe, não sei se é do capítulo 7, quando ele fala de João Batista, que ele diz assim, 7, 28. E eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista. Entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Mas uma coisa eu digo para vocês: o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Quando o irmão Brana diz assim, que se a igreja soubesse do que ela é capaz, o que ela possui, se a igreja reconhecesse a autoridade que ela tem, o poder que ela já recebeu para exercer essa autoridade, o rapto já tinha acontecido. Jesus deixa bem claro aqui: ninguém maior do que João Batista. Agora, qualquer um de vocês que estão olhando para mim, sabe onde é que fica João Batista? Abaixo dos teus pés.
Isso foi Jesus que disse isso. Você diz, mas João Batista, foi Jesus que disse. Eu vou escrever sobre João Batista, uma coisa muito importante. Falar sobre João Batista oportunamente. Sabe quantas vezes João Batista ouviu falar da crucificação de Jesus? Sabe quantas vezes João Batista ouviu falar do Pentecoste? Se daí coloca a mão na boca. Bah! Sabe quantas vezes João Batista ouviu falar do quarto Elias? Sabe quantas vezes João Batista curou o enfermo, coisa que vocês fazem todo dia? João Batista tinha uma meia grama, olha aqui. João Batista tinha uma dosinha pequenina só, e nada mais do que isso. Escute-me, João Batista tinha tão pouco. A minha questão não é o João Batista, a minha questão é você. Eu não quero questionar João Batista, eu quero questionar você, que é capaz de vir à igreja, na maioria das vezes, só para bocejar. Às vezes não traz nem oferta na igreja. Pensando que está fazendo uma grande obra para Deus, ou que não tem qualidade de fazer. João Batista tinha meia gramazinha. João Batista chegou a ter o descuido de após apresentar Jesus, dizendo que Jesus era o Cordeiro de Deus, que Jesus era o que batizaria com o Espírito Santo com fogo, dizer que Deus, o Todo-Poderoso, tinha mandado ele dizer isto. Tudo isso vocês sabem. Sabe o que o Batista fez depois? Foi fundar uma denominação. Vocês não tinha percebido, mas está escrito. Sabe o que João Batista fez? Continuou pregando. Sabe o que João Batista fez? Continuou batizando. Sabe o que João Batista fez? Continuou exercendo o ministério. Ele se esqueceu que o ministério dele era preparar o caminho do Senhor, ir para casa descansar e viver e morrer velhinho, 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 velhinho. Você sabe o que foi que João Batista ganhou com isso? Perdeu a cabeça. João Batista só perdeu a cabeça porque tentou competir com Jesus. Sabe quantas almas João Batista ganhou depois que apresentou Jesus? Nenhuma. Nem os discípulos dele ficaram com ele. Mas sabe quantas vezes ele parou? Nenhuma. Você não vai fazer isto. Por que João Batista fez isso? Porque ele não tinha o que você tem. Se ele tivesse a revelação que vocês têm, tivesse o ministério que vocês têm, tivesse recebido isso aqui, se João Batista tivesse chamado, vem cá, Batista, vem cá. Agora eu vou te dar virtude e poder para curar enfermo. João Batista nunca parou uma tempestade, nunca multiplicou, nunca curou, não espantou nem dor de unha encravada. João Batista tinha um ministério, era apontar o Senhor, e só, para que os pais soubessem que ele havia chegado. Senhores ministros, exerce só o teu ministério. Veja o que é que a igreja te comissiona. O que é que o ministério te comissiona? Vai e faz só o que tu és comissionado. Não mete um prego a mais. Porque não tem quem respalde aquilo. Quem dê suporte àquilo. Não é injusto João Batista ter perdido a cabeça e Jesus não ter feito nada? Vocês não pensaram nisso? Jesus não fez nada para impedir aquilo. João Batista não podia estar falando mais, ele já estava incomodando. Ainda bem que ele conseguiu repreender aqueles espíritos de fofoca, de intriga. João, aquele que tu apresentasse, aquele novo evangelista, o lá de Nazaré, já está batizando mais do que tu. Ele disse, olha, eu estou errado, eu já devia ter parado, eu estou perdendo meu tempo pregando. Mas tem uma coisa, importa que ele cresça e que eu diminua. Pelo menos nisso ele estava seguro. Não deu asa àquele espírito. Olha, na outra congregação está um avivamento forte.
Olha o irmão lá, a congregação está cheia, lá tem mais isso. Tá bem, irmão, importa que ele cresça. Importa que ele cresça. Importa que ele cresça. Mas a vocês eu dou autoridade. Eu dou autoridade, e agora com a autoridade que vocês têm, eu quero dar uma outra missão para vocês. Eu quero que vocês preguem. Então eu queria que vocês segurassem isso aqui, irmão. Primeiro, receba autoridade. Em primeiro lugar, se submetam a uma autoridade, a um poder. Depois que vocês tenhem autoridade e exercitarem, depois que vocês conseguirem expulsar o demônio da tua vida, depois da tua mulher, ou a mulher do marido, depois de expulsar os demônios da tua casa, que ninguém deve pregar o evangelho se não tiver a casa em ordem, depois de expulsar os demônios da tua casa, depois de tu ordenar a tua casa, 1 Timóteo 3, então tu diz agora, eu quero uma outra missão. Senhor, eu tenho uma outra missão para mim. A igreja está vendo, senhores e senhoras, a igreja está vendo, a igreja acompanha a evolução do obreiro. A igreja vê quando aquele obreiro pode ir mais adiante, quando ele pode começar a visitar. Tem obreiros que já dão ceia, não dão ceia aqui, já viram isso? Mas tem obreiros que já vão nas casas da ceia. Isso é uma ordem progressiva. Aquele diácono que começa a levar a ceia em casa, a perspectiva é grande de um dia ele ter uma congregação e ministrar também a ceia. Aquilo vai sendo dado a ele, que tenha bom testemunho dos de fora. A igreja vê, os vizinhos vê, a esposa vê, ele mesmo se vê, ele examina-se a si mesmo. Então ele vê que pode ir mais adiante. Sabe que depois que ele expulsa demônio, ele vai pregar. Aí ele já começa a pregar, já começa a abrir a Bíblia, já começa a entender, ver a mensagem, já começa a anunciar a mensagem. E sabe o que vai acontecer depois? Ele já começa a fazer campanha de cura. Ele começou expulsando demônio, espírito de enfermidade. Depois começou a pregar. E depois começou a curar enfermos. Curar enfermos não é só curar dor de dente. Não é só curar unha encravada. É curar enfermidade. O mesmo poder que cura o irmão que está com dor de cabeça é o mesmo que cura aquele que está com dor no rins. Mas como você tem coragem de orar para uma pessoa que está com dor nos rins, se você nunca orou pela pessoa que está com dor de cabeça? Exercite isso, comece. O primeiro trabalho é expulsar demônios, é expulsar demônio de enfermidade, é ter discernimento. A primeira coisa que nós temos que ter é discernimento espiritual. Discernimento espiritual. Feito isso, entra todo esse processo, o Senhor vai nos dando. Se você ler, você pode até abrir a Bíblia. Marcos 3,14. No 13. E subiu ao monte, chamou para si ele, os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para sair pregando pelo mundo afora. 12. Verso 14. Leia na sua Bíblia, vocês, obreiros. Com ele, só isso. E isso passou 3 anos. E nomeou 12 para que estivesse com eles. E nomeou 12 para que estivesse com eles. Entre essa frase e a outra passaram-se 3 anos. Ele chamou para que estivesse com eles. E o trabalho deles era expulsar demônios. Depois dele passar esses 3 anos aqui, ele disse: agora, ide e pregai. Quando eu falo para vocês isso, eu disse, é baseado numa experiência que eu estou vivendo nessas últimas horas. Eu disse, ela é um pouco, eu sei que ela é passageira, mas eu não queria que você ficasse tão longe. Nós tivemos uma experiência muito especial em São Sebastião da Boa Vista, tivemos uma experiência muito maravilhosa em São Luís do Maranhão, em Maracanã, tivemos uma experiência muito maravilhosa em São Luís, uma experiência muito maravilhosa em Santo Antônio do Tauá, uma experiência transcendental
ali na Marambaia, quinta noite, e ontem pela manhã, ali em Canudos. Esses 4 episódios que eu vivi nessas últimas horas, é que me leva a chamar vocês de fazer isso aqui. A experiência de São Sebastião é do conhecimento de todos o que aconteceu ali. A experiência de Maracanã também já é do conhecimento de todos, como foram resgatados aqueles 2 pastores ali. A experiência de São Luís também já é do conhecimento vosso, como foi resgatado aquele evangelista ali às 17 horas daquele sábado. A experiência do Tauá aconteceu às quarta-feira, às 17 horas. Fruto do mesmo tipo de oração. Senhor, o que nós vamos fazer no Tauá? Mas eu disse, Senhor, dá um pouquinho para nós ali no Tauá, do que o Senhor deu para nós em São Sebastião, que deu para nós em Maracanã, que deu para nós em São Luís. E simplesmente, senhores, tudo que aconteceu em São Luís do Maranhão se repetiu no Tauá da mesmíssima maneira. E isso aconteceu, como aconteceu nas outras cidades. Na noite seguinte, tivemos ali na Marambaia, numa cerimônia de casamento. Quem esteve ali sabe o que foi que se processou ali. Não foi uma reunião religiosa, não foi uma reunião social. Foi um culto mais para a escola dominical. Uma coisa tremenda. Ontem pela manhã, ainda encontrei algumas pessoas que estiveram ali e o comentário foi o mesmo. Eu não sabia o que era um culto de crente. Outro disse, eu não sabia, já estou há 25 anos numa igreja, eu não sabia que Deus falava dessa forma com as pessoas. Coisa tremenda que aconteceu ali. Numa festa de casamento. Você diz assim, mas está na Bíblia, Jesus também foi numa festa de casamento e fez coisa que ninguém fez. E ontem pela manhã, nós fomos a Canudos para um café da manhã, na casa de uma preciosa irmã, e simplesmente se repetiu tudo isso que vem acontecendo. Não foi um café da manhã, não foi uma reunião de família, foi um culto da mais transcendental importância. Um choque de Deus nas pessoas. E eu estou tão apreensivo com isso, que eu estou dizendo para vocês, não percam isso, aproveite isso, acompanhe isso. Eu já vivi isso e sei que isso é uma passagem. É como se fosse um relâmpago. Daqui a alguns dias, alguns meses, as pessoas vão apenas ter notícia disso, conversa disso. Ah, aconteceu isso. Houve um tempo assim. Eu vivi um período, nos anos talvez de 74, 75, precisamente, 74, 75, que eu tinha medo até de brincar, de gracejar. Assim, de dizer uma coisa como gracejo, que desde que saísse da minha boca, era assunto encerrado. Teria que acontecer daquele jeito, não importava que fosse o simples gracejo. Mas eu sei que eu volto a dizer, eu não sou tonto, eu sei que isso é um período, é uma visitação que Deus vem para um benefício, para uma necessidade. Provavelmente seja por alguns de vocês. Porque no amanhã, alguns de vocês estarão no campo. E vocês têm que estar no campo com essa experiência. Saber que isso acontece, que isso é real, que Deus tem que fazer. Não pode ser um homem fazendo, não pode ser uma mente, não pode ser apenas um estudioso. Tem que haver uma força superior para fazer aquilo. Senão você cansa, esmorece, recua, desfalece e deixa de fazer. Te agradecemos, Senhor Deus, pela tua bondade para conosco. Te agradecemos por esta manhã. Te agradecemos por este culto. Aqui estão esses apóstolos, aqui estão esses discípulos, aqui estão esses ministros, constituídos pelo Senhor. Certamente não são os melhores que há nesta cidade, nem nesse estado, mas são estes que têm vindo a nós. São estes que o Senhor tem constituído nesta casa de culto. São estes que têm que ser levantados para expulsar os demônios, para pregar a palavra e para curar os enfermos. Que nada os impeça, que eles não temam, não recalcitre, não recue, não volte atrás. Aquele que lança a mão ao arado não pode retroceder.
Esforça os teus filhos, Senhor, que eles não olhem para as circunstâncias, nem para aquilo que pode surgir no amanhã. Que tipo de pressão virá sobre eles? A verdade é que eles passarão todas as aflições, superarão todas as adversidades. O Senhor estará com as suas bocas, que quando eles abrirem a boca, que eles disserem sim, o Senhor diga sim. Quando eles disserem não, o Senhor diga não. Senhor, sê com a mão de teus filhos, quando eles levantarem as suas mãos a favor de uma pessoa para libertar, que seja como o teu dedo expulsando os demônios. Senhor, faz com que os teus filhos tenham essa experiência imediata, que eles possam ver no seu ministério os demônios fugindo, as furtadelas saindo, clamando, gritando, dizendo: não é tempo de me perturbar. Que eles possam ver os pecadores rendidos a teus pés. Quando estiverem falando, eles possam ver a pessoa dizer: eu aceito, eu estou convencido. Há um Espírito em ti que me convence. Quem convence? O Espírito Santo. Ele veio para convencer. Então, que no nome do Senhor Jesus Cristo, eles estejam abençoados para abençoar, sem temor, sabendo que quem está abençoando, porque é abençoado, está correndo risco de ser atacado, de ser perseguido, de ser maltratado, de ser vítima de intrigas, de fofocas, de calúnias, de difamação. Não deixe os teus filhos olhar para isso. Cega os teus servos, ensurdece os teus filhos, não deixe eles ouvirem nenhuma palavra descaridosa, não deixe eles ouvirem nada negativo, que eles sejam superior à sua condição, que eles passem por cima disso, que eles superem todas as coisas, que eles batam a poeira e levantem-se e prossigam pela fé no Filho de Deus, confiando naquele comandante que vai na frente, abrindo caminho onde não há caminho, abrindo porta onde não há porta, desfazendo as obras do inimigo, criando coisas maravilhosas, multiplicando e colocando a natureza a favor deles para vindicar seu ministério. Que no nome do Senhor Jesus Cristo eles sejam dominados.